3 estágios, não é? Um estágio de convulsão, de releitura, um estágio de consolidação, de se firmar naquilo que o Senhor tem trazido clareza, entendimento, e o perigo dessa última fase, basicamente dos 20 anos para frente, poderíamos dizer assim, uma acomodação espiritual, de tudo sabemos, tudo vimos, tudo já lemos, conferências estamos frequentando há não sei quantos anos, não é? Então que o Senhor guarde o nosso coração, porque esse é o caminho para a estagnação, a acomodação. Agora, meus irmãos, hoje gostaria de dar mais um passo ligado a essa questão do ministério de João Batista. Sabe, meus irmãos, depois de uma lacuna profética, isso significa uma lacuna do falar do Senhor, não houve falar do Senhor. Desde os dias de Neemias e Malaquias até os dias de João Batista. E é muito impressionante quando lemos os relatos, especialmente de Lucas, no capítulo 3, ele vai nos dizer que quando o Senhor, na sua administração graciosa, nos seus propósitos de amor ligado ao seu remanescente, que era o caso nos dias de João Batista, já que a história cristã, podemos assim dizer, não estava ainda iniciada. A igreja não estava constituída, a igreja do Novo Testamento. Nosso Senhor não tinha consumado sua obra no Calvário. Então nós estamos no final de uma dispensação, final da velha aliança. E por causa do momento, nosso Senhor não tinha consumado sua obra no Calvário. Então nós estamos no final de uma dispensação, final da velha aliança. Malaquias até os dias de João Batista. E é muito impressionante quando lemos os relatos, especialmente de Lucas, no capítulo 3, ele vai nos dizer que quando o Senhor, na sua administração graciosa, nos seus propósitos de amor ligado ao seu remanescente, que era o caso nos dias de João Batista, já que a história cristã, podemos assim dizer, não estava ainda iniciada. A igreja não estava constituída, a igreja do Novo Testamento. Nosso Senhor não tinha consumado sua obra no Calvário. Então nós estamos no final de uma dispensação, final da velha aliança. E por causa da fidelidade do Senhor para com o seu povo, um remanescente fiel, dentre eles encontramos alguns nomes nos 2 primeiros capítulos de Lucas. Então, no tempo de Deus, baseado na fidelidade do Senhor e no amor do Senhor ao seu próprio nome, ao seu testemunho. Então ele vai trazer a sua palavra a João Batista. E é muito impressionante, vamos fazer isso juntos? Quando nós abrimos o capítulo 3 de Lucas, abra por favor, e olha como isso é narrado, para que comecemos a entrar nessa história e no significado da vida e do ministério de João nessa fase de transição. Ouça com atenção. Lucas capítulo 3, verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Tudo que concerne ao governo político, ao governo civil, aos grandes homens, começando pelo maior deles, o imperador Tibério César. Essa é a primeira classe de pessoas mencionadas, então, no verso 1. Agora veja o verso 2. Agora vamos para a classe sacerdotal. Para aquilo podemos dizer que concerne ao serviço espiritual, que deveria estar sendo prestado para a glória de Deus. Mas então nós vemos que eram sumos sacerdotes. Primeiro problema. Essa era uma questão puramente política. Não podia haver 2 sumos sacerdotes, apenas um sumo sacerdote. Então aqui nós temos um sogro e um genro, Anás e Caifás. Então temos essa frase tão expressiva aí. Veio a palavra de Deus. A quem? A Tibério César, a Pôncio Pilatos, a Herodes, ao governo político civil.
Veio a palavra do Senhor a Anás ou Caifás, que deveriam ser os representantes do que Deus era para o seu povo? Não. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e mais um detalhe, no deserto. Porque essa expressão, meus irmãos, no deserto, é claro que era um deserto literal. João viveu no deserto da Judéia, e ali mesmo ele pregou o batismo de arrependimento, e ali às margens do Jordão ele batizou a todos que receberam essa palavra. Ele era um trovão de Deus, uma trombeta de Deus no deserto. Mas é claro que quando nós olhamos essa expressão no deserto, nossa atenção é chamada para o lugar da solitude. Porque significa o Senhor encontrar nesse lugar de uma aridez absoluta, e sem dúvida isso reflete o ambiente político, social e espiritual, como vimos, da época de João. O Senhor então encontrar nesse deserto esse homem, João. Meus irmãos, sempre, e olhe, quando nós usamos a palavra sempre e usamos a palavra nunca, nós precisamos de muito cuidado, para nós não sermos equivocados, não nos extrapolarmos, porque são palavras muito sérias, né? Quando uma esposa está discutindo com seu marido e diz assim: você nunca me ouve, é uma expressão drástica, né? Ele pode não ouvi-la 99% do tempo, né? Mas nunca também não é o caso. Então são palavras muito fortes. Mas então escute o que eu vou dizer. Sempre, não há exceção, que o Senhor irá iniciar um novo movimento no que concerne aos seus propósitos, ligados à terra, ao seu testemunho. Ele necessita moldar vasos. E aqui não havia vaso nenhum, a não ser João. Quando nós olhamos para a história de Isabel, nós já lemos o texto, ela era avançada em dias, assim como seu marido, e era estéril. Mais uma vez, a esterilidade de Isabel era literal, era orgânica. Mas você não vê nessa expressão também algo mais? Assim como falamos sobre o deserto onde João estava, e o deserto do mundo social, político e espiritual da época de João. Veja a mesma coisa na vida de Isabel. Isabel era estéril, mas na verdade o que ocorria ali, meus irmãos, é que Deus estava estéril no que concerne ao seu testemunho na terra. Assim como nos dias de Ana, a mãe de Samuel, que também era estéril, de novo, Deus estava estéril, porque não havia testemunho do seu nome na terra. E então Samuel é levantado. O nome Samuel no hebraico é uma composição, Shmuel. Nós sabemos o que significa El, Deus, e Shmu, o nome. Samuel significa o nome do Senhor. Então, por causa do amor do Senhor ao seu próprio nome, ele levanta Samuel de uma estéril. Ana subia ao templo de ano em ano, onde estava a arca, em Silo. Subia de ano em ano para adorar ao Senhor. E o que ela via naquela realidade? Nada. De ano em ano, ela subia e ela teria que chorar, porque o que era oferecido em termos de sacrifício ao Senhor era completamente desagradável aos olhos do Senhor. Então, quando lemos o primeiro capítulo de Samuel, Ana pede um filho ao Senhor. Você sabe que nem Eli compreende aquela atitude de Ana, acha que ela estava embriagada. E quando você vê aquela interlocução de Eli com Ana, é muito impressionante ver o que ela diz. Ela diz assim: se o Senhor me der um filho, a ele eu o darei por todos os dias de sua vida. Parece uma barganha, você não acha? Uma mulher estéril
uma mulher que, sem dúvida, por isso era, de certa forma, marginalizada naquela sociedade, em que então pede um filho ao Senhor, como que fazendo uma barganha com ele. Se o Senhor me der, eu também te dou. Mas, meus irmãos, o coração de Ana foi tão agradável ao Senhor nesse seu pedido, porque a história não começa com esse pedido. Começa com Ana subindo com seu esposo de ano em ano para adorar naquele lugar. E ela via aquele serviço sendo oferecido ao Senhor de uma maneira desastrosa.